Então, nesse momento, queridos, eu quero convidar os irmãos. Nós vamos ler 2 textos, sendo um deles bem pequeno e um outro maior. O primeiro texto é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Versículo 1 a 3. Amém? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Grave esses nomes agora. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Gravem esses nomes. Judá, Tamar, Pérez e Zera. Porque nós vamos ver por que eles estão aqui na genealogia de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia agora em Gênesis 38. Gênesis 38. Não sei quantos de vocês já leram a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Não sei quantos de vocês já leram essa história que nós vamos ler aqui agora. É uma história, quando você abre e lê, você... Nossa, mas isso está na Bíblia. Isso aconteceu mesmo. Aconteceu. E por isso que eu pedi para os irmãos gravarem os nomes. Judá, Tamar, Pérez e Zera. Gênesis 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Suá. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz a um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não teria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo morreu a filha de sua mulher. No correr do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e assentou à entrada de Anaim no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e a ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto.
Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás por coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve nenhuma meretriz. Tendo voltado a Judá, disse: não encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve nenhuma prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu a concebi. E disse mais: reconhece de quem este selo? Este cordão e este cajado? Reconheceu-os Judá. E disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-lhe, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamou Zerá. Feche os seus olhos e vamos ouvir essa canção. A história é impressionante, que a gente leu aqui em Gênesis 38. Ela tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida também. Essa história fala de redenção. Lá no acampamento, Deus usou o pastor Daniel lá, na noite de sábado, quando ele falou sobre a redenção, irmãos. A nossa redenção, o nosso resgate, aconteceu por meio de um resgatador. O nome dele é Jesus. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Resgate pressupõe que uma vida foi levada, uma vida foi cativa. Resgate pressupõe que um dia estávamos escravizados. E o resgate, então, se faz necessário, queridos, porque o homem está na situação de cativeiro. Porque o homem, por si só, é incapaz de salvar a si mesmo. Porque o preço do resgate é muito caro para uma pessoa pagar. Só Jesus. E ele veio e pagou esse resgate por nós. O interessante, queridos, que o nosso resgate aconteceu na eternidade. Sim. Quando você nem imaginava que existiria. E que sequer um dia faria parte desse mundo. O nosso resgate se deu na eternidade. Ele é chamado de teologia do pacto. Aliança da redenção. Nessa aliança da redenção, nós encontramos a economia da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é aquele que planejou. É o originador. O Filho, ele é o executor. E o Espírito Santo é aquele que aplica. E foi um acordo voluntário entre a Trindade que resultou neste plano da redenção. E o que me impressiona é que este acordo foi desígnio e foi determinação do Pai, da Trindade. Tanto é que o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos,
ele diz, no seu discurso, na sua pregação, ele falou, olha, isso aqui foi desígnio e presciência de Deus, que vocês mataram e crucificaram Jesus. Foi pré-estabelecido. Essa palavra presciência significa pré-estabelecido, pré-ordenado, pré-determinado. Foi determinado por Deus a nossa redenção. Esse pacto da aliança demonstra claramente que o Senhor Jesus estava lá. E tudo que foi feito por intermédio dele. Deus, em sua majestade e glória, na sua providência, ele preparou o remédio para a queda. A graça manifestada claramente em Cristo Jesus. Não colocaram. Deixa, vamos seguir aqui o curso. Efésios. Amém. Colocou, mas não passa. Desisto. Vamos continuar. Passa aí de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, ele, Jesus, a Trindade havia nos escolhido antes da fundação do mundo. Então, chegamos à seguinte conclusão. Para que a aliança da redenção acontecesse, Cristo, que é aquele que executou o plano da Trindade, teria que vir ao mundo. Jesus teria que nascer, ser morto, ir na cruz, ressuscitar e ser assunto aos céus. No ano passado, eu mesmo preguei aqui na igreja Apocalipse 12, aonde ali nos fala, na visão que João teve na ilha de Patmos, que o inimigo tentou de todas as formas impedir que Jesus nascesse. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nela a sustente durante 1260 dias. Então, nós vimos aqui. Passa aí. Volta. Não, para frente. Põe na imagem. Nós vimos aqui, queridos, que Satanás tentou impedir o nascimento de Jesus, mas ele nasceu. Satanás não conseguiu impedir o nascimento de Cristo. O adversário tentou várias formas de que Jesus não nascesse. E uma dessas tentativas, queridos, está registrado no texto que nós lemos aqui, em Gênesis 38. É incrível que o nosso resgate, a nossa redenção, se passe exatamente nessa história que nós lemos em Gênesis 38. Com respeito à aliança da redenção, Charles Hodge, ele diz, portanto, é evidente que Cristo veio para realizar uma obra. Foi enviado pelo Pai para concretizar um plano e um desígnio pré-concebido. Se passa por essa história aqui. Nós podemos enxergar nessa história a descendência de Jesus. E está registrado aqui em Gênesis 38, que está entre Gênesis 37 e 39. Gênesis 37 fala da história de José, fala da história dos 12 filhos de Jacó, aonde eles tiveram ódio de José, onde eles planejaram vender. Ou seja, tentaram matar José, mas Judá interviu e falou, não, vamos vender José para os ismaelitas.
E José foi vendido, foi parar no Egito, irmãos, no Egito. E nesse tempo que José estava no Egito, aconteceu essa história de Gênesis 38. 2 homens, 2 histórias, José e Judá. José foi um homem íntegro. Judá teve esse problema aqui. Mas é essa história que revela a nossa redenção, que revela a sua redenção, que revela a redenção do povo de Deus. Judá era o 4º filho de seu pai Jacó, através de Lia. E olha só, Judá então se afastou de seus irmãos, de sua família, e foi morar em um lugar. E ele construiu para si um casamento com uma mulher cananeia, diz o texto. Ele foi habitar lá em Adulão, Adulamita, na casa de Ira. E ele possui uma mulher. E dessa mulher ele tem 3 filhos com ela. Onã e Selá. Era costume do pai arrumar um casamento para o filho. E Judá dá Tamar para o seu filho. Primogênito. E o texto vai nos revelando que era muito perverso, era muito mau. E Deus, então, o tira. E então Tamar fica viúva. E naquela época, ficar viúva sem filhos teria sérios problemas na vida. Ela estava confinada à mendigância após a morte de seus pais. O marido era responsável pelo sustento da casa. E o filho. Então, o que Judá fez? Ele cumpriu a lei do levirato. Ele chama o seu filho Onã. Vamos ter uma conversa aqui, filhão. O seu irmão morreu. Tamar está viúva. Você agora vai assumir. Você vai se casar com ela. Precisa a descendência continuar. Pois era costume que segundo o qual o irmão de um homem que morresse sem deixar filhos, deveria se casar com a viúva. E lá foi Onã, casou. Casou porque o pai pediu, mas Onã não estava afim de continuar a descendência. E todas as vezes que tinha relações sexuais com Tamar, ele deixava o esperma cair pela terra. E isso era mal perante Deus. Isso era horrível perante o Senhor. E o Senhor então tira Onã também, o mata. Sobrou Selá, o 3º filho. E Judá ficou assustado com aquela história. Poxa, meus 2 filhos casou com aquela mulher e Deus os matou, Deus os tirou. Então Judá pensou, olha, você veste as roupas de viuvez e vai passar a tua viuvez na casa de seus pais. Então, quando meu filho tiver maior, eu lhe entrego a casamento. Mas esse era uma desculpa de Judá, porque ele não tinha intenção nenhuma de dar o 3º filho para ela. Ele tinha medo que esse 3º filho fosse morto também. Ele não estava disposto a cumprir a lei do levirato, entregando o filho mais novo para Tamar. Ele achava que, de alguma forma, ela era responsável pela morte de seus 2 filhos. E então, Tamar vai para a casa de seus pais. E algum tempo depois morre a mulher de Judá. E depois, então, do luto, Judá vai subir para tosquear as ovelhas. E foi avisado a sua nora, olha, o teu sogro vem aí com as ovelhas. Ele está vindo aí. E na lei do levirato, que no latim quer cunhado, o pai também poderia assumir isso. E ela, Tamar, conhecedora disso, e conhecendo o coração de Judá, ela se veste de prostituta. Mas não é qualquer prostituta, uma prostituta cultual. É preciso fazer essa diferenciação entre prostituta comum e uma prostituta cultual. A prostituta comum dava e vendia o seu corpo. A prostituta cultual eram prostitutas sacerdotisas, que eram usadas nos cultos de fertilidade no Oriente Médio. Nesses cultos, acreditava-se que a colheita e os rebanhos eram aumentados pelo intercurso ritual. Então, as prostitutas eram de certas deusas, como Azerá, Asterote e Anate. E elas cobriam o rosto,
pois acreditava que as próprias deusas encarnavam nessas mulheres. E foi o que Tamar fez. Então, quando Judá se aproxima, pergunta: quer coabitares comigo? O que você vai me dar? Olha, eu vou te dar um cabrito. Só que eu não estou com ele aqui agora. Qual o penhor que você quer? Tamar, inteligente, ela falou: eu quero o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Fica como penhor. E eles coabitaram. E aí, depois de 3 meses, o que acontece? Tamar aparece grávida. E foram contar para Judá. Judá, a tua nora está grávida, e ela está grávida de prostituição, de adultério. E Judá ficou indignado. Ele falou: então traz essa mulher e queima ela. Queima essa mulher. E aí acompanha comigo aí. No versículo 25. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Nossa, isso aí desabou o mundo de Judá. Versículo 26. Reconheceu-os Judá: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho e nunca mais a possuiu. Irmãos, o selo era a identidade de um homem daquela época. Ela foi muito inteligente. O selo era a identidade. Era a identificação de um homem na época. O selo era um anel ou um sinete usado para selar. E ele era amarrado no cordão. E aquilo ali identificava a autoridade de um homem. E todos os negócios que faziam eram com aquilo ali. Então, Judá reconhece que aquela mulher era mais justa do que ele. Então, da gravidez de Tamar, nasceram 2 filhos, Pérez e Zera. Esses 2 que estão lá na genealogia de Jesus Cristo. Esses 2 que estão lá na genealogia de Jesus Cristo, através dessa história, meus queridos. Jamais podemos ler esse texto com os óculos humanos, porque se você ler esse texto, você vai pensar: nossa, que texto horrível. Pecado atrás de pecado. A nora que se veste de prostituta cultual, os filhos que eram perversos, o filho que desobedeceu de cumprir a lei do levirato, que deixava seu esperma cair no chão para não engravidar, para não constituir uma descendência, porque se ela engravidasse de Onã, aquele filho não seria de Onã, mas seria de Er. Mas que texto é esse que está registrado na palavra de Deus? Mas a gente só vai compreender esse texto quando a gente vai lá para Mateus e vê que Judá, Tamar, Pérez e Zera está na genealogia de Jesus. Estão lá. Porque Judá está na descendência genealógica, na árvore genealógica de Jesus. Tanto é que quando Jacó está para morrer, ele vai abençoar os seus 12 filhos. E a bênção para Judá é diferente de todas as outras. Acompanha comigo aí Gênesis 49, versículo 8 a 12. Está aqui, ó, mas eu não vou passar não, senão a gente perde a unção. Senão de ficar tudo chega. Vou até pôr para cá assim, ó. Vamos lá para Gênesis 49. Olha a bênção de Jacó para Judá. Versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa, subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro, olha só, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos.
Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, levará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Ele está se referindo a Jesus, o nosso Redentor. O leão da tribo de Judá. Agora percebe por que Gênesis 38 está aqui entre Gênesis 37 e 39? Porque no tempo que José estava no Egito, passaram-se 22 anos. E acontece essa história. Porque Pérez, filho de Tamar, com Judá, está na descendência genealógica de Jesus. Agora, aplicando aqui para nós nessa noite, para a gente terminar isso aqui com chave de ouro. Cristo é o nosso Redentor. Ele nasceu, ele veio, ele morreu por mim e por ti. Ele conhece a sua história, ele conhece a minha história, ele conhece a história da sua vida, da sua casa. Ele veio para te redimir, ele veio para te resgatar, e ele resgatou derramando o sangue dele na cruz do Calvário. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Um filho se nos deu, ele é o próprio Deus. O governo está sobre os seus ombros, ele é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Nós somos a noiva dele agora. E os céus vão se abrir para que a noiva possa entrar e nós vamos entrar lá. Gente, isso aqui é muito profundo e eu me arrepio com esse texto, porque como Deus planeja a nossa redenção, como é que Deus planejou o nosso resgate na eternidade. Ele planejou para você que está aqui nessa noite, para você que se encontra nesse recinto. E algumas aplicações rapidamente aqui. O texto nos informa que Judá se afastou. Ele se afastou da casa dos seus pais. Ele afastou do seu Deus, porque lá ele adorava Deus, lá com Jacó e seus irmãos. E ele foi possuir uma mulher cananeia, outra mulher de outra nação. Ele se afasta de Deus. E quando uma pessoa se afasta de Deus, ele está se afastando para a ruína. Talvez ele se afastou com o peso de culpa de ter vendido seu irmão para o Egito, mas ele se afastou de Deus. Um dia também nós nos afastamos de Deus pelo pecado de nossos primeiros pais. Nós fomos também destituídos da glória de Deus. O nosso salário era a morte. Nós não tínhamos direito nenhum. Nosso direito era de morrer eternamente. Mas um filho se nos deu. Um filho nasceu. E ele nasceu para te amar e ele te ama. Você é especial para Deus, você que está aqui nessa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas Cristo veio para te resgatar. Ele te ama e ele veio te redimir. Outra lição é que como Judá se afastou, o pecado trouxe consequências. Seus 2 filhos morreram, Deus os matou, Deus os feriu. Por causa de pecados. O pecado traz consequências gravíssimas em nossas vidas. Como a gente viu lá no acampamento Resgate, o homem está no cativeiro, o homem não pode salvar a si mesmo, o homem se atolou no pecado, mas um filho se nos deu. Eu amo essa canção porque ela retrata tudo isso, a redenção de nossas almas. Por isso que quando o Ministério de Louvor estiver cantando aqui, cante com o coração e com a alma, porque um filho nos nasceu, um filho foi dado para nós. E ele veio para nos buscar, irmãos. E ele vai nos buscar, porque ele te ama, ele morreu por ti, ele morreu por mim, ele morreu por nós. Nós não tínhamos nada de bom para agradar a Deus. Por que Deus nos ama tanto assim? Por que Deus nos ama dessa forma, meus queridos? Redenção, quando eu penso em redenção, a gente só pensa em resgate. Como o nosso irmão presbítero falou hoje de manhã aqui na pastoral, houve uma transposição. Porque nós estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho. Agora Cristo reina em nós. E a terceira lição é: decisões equivocadas da carne produzem o efeito necessário. Judá tomou decisões equivocadas. Ele prometeu que iria dar o seu 3º filho para Tamar. E ele não deu. Ele se esqueceu disso.
E olha o que um engano fez. Ele enganou a sua nora, mas a sua nora o enganou também. Se vestiu de prostituta cultual. Mas isso estava nos planos de Deus, porque Jesus precisava nascer. Isso era uma intenção do maligno, como a gente leu aqui no Apocalipse 12. E não foi só essa história aqui. Na Bíblia toda há várias histórias onde Satanás tentou impedir o nascimento do Filho de Deus. Mas nós vimos lá em Apocalipse 12 que ele nasceu. E ele está com um cetro nas tuas mãos. E ele governa sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nessa noite, Cristo veio te buscar. Ele quer colocar você na posição mais alta, na posição celestial. Ele está dizendo para você que você é muito importante para Ele. Eu não sei o que você está vivendo, meu querido, nessa noite, mas eu quero que você participe desse resgate, dessa redenção de Deus para a tua vida. Não vá para casa da mesma maneira que você veio. Vá para casa entendendo o plano de redenção na sua vida. Houve um resgate. Jesus nasceu. Jesus nasceu. E Ele te ama. E hoje é um dia oportuno para você entregar a sua vida para Jesus. Você que veio aqui nessa noite, que talvez também tenha se afastado de Deus, talvez você que tem questionado Deus, talvez você que está passando por momentos tão difíceis na sua vida, talvez você que está pensando em desistir, talvez você que está pensando em largar tudo, está pensando em coisas absurdas, houve um preço de resgate por você. É a hora de você se entregar a Jesus, de se render ao Senhor. Porque Ele vem para te buscar. E na Nova Jerusalém nós vamos entrar. Eu queria pedir mais uma vez que os nossos irmãos viessem aqui cantar essa primeira estrofe. Enquanto eles cantam, você vai se render ao Senhor agora, em nome de Jesus. E você fecha os seus olhos nesse momento. Porque um filho se nos deu, ele nasceu, ele é Jesus. O governo está sobre os seus ombros, ele é maravilhoso. Ele é o príncipe da paz, ele é o Deus forte. Mas não fique de olho aberto, não. Curve a sua cabeça agora, nesse momento. Eleve o seu coração e sua alma ao Senhor. Cante essa canção como rei.